boa noite, associado! Estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai falar de lábio leporino. Olá, boa noite, Roberta. Tudo bem, Flávia? Prazer. Tudo certo. Prazer é todo meu. Agradeço o convite da Assis, né, para falar um pouquinho sobre o lábio leporino, né, meu tema de estudo e trabalho. E estou aqui para responder as perguntas que me forem feitas e colocar um pouquinho sobre o assunto. Conta pra gente sua formação, onde você trabalha, onde você pesquisa sobre isso. Então, eu sou dentista, né, por formação, e sou pesquisadora em saúde pública na Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz. E lá eu conduzo pesquisas em buscas genéticas, né, das anomalias craniofaciais. Tanto pesquiso também as causas clínicas quanto as causas genéticas, e meu foco, meu tema central são as fendas orais. O lábio leporino, né, no caso. Sim. Vou falar um pouquinho mais pra gente. Deixa eu só comentar aqui, teve uma associada nossa, Márcia L2_ES, botou aqui, Nossa Senhora do Loreto, hospital referência nessa especialidade, eu não sei se você conhece. Como ela comentou Lógico, aqui, conheço, sim. É um dos centros de referência aqui no Rio de Janeiro. Nós, inclusive, desenvolvemos pesquisa lá no hospital Nossa Senhora do Loreto, com a equipe lá da odontologia. É uma curiosidade bem bacana, então se alguém tiver aí interesse de fato no assunto, tiver alguém nessa condição, nessa situação, vai saber também o nome de um hospital referência nesse assunto. Mas vamos lá, a gente quer saber o que é o lábio leporino. Tem gente que não sabe o que é o lábio leporino, enfim. Vamos começar falando sobre a diferença entre o lábio leporino e a fenda palatina? Sim, claro. Lábio leporino, ele é um termo usado para adjetivar um sujeito que nasceu com uma fenda ou uma fissura, né, que liga os lábios ao palato, céu da boca, né, popularmente chamado como céu da boca. Embora seja um termo muito utilizado na linguagem leiga, é um termo pejorativo, né, pois o seu aspecto lembra o focinho de uma lebre, né? Assim como a fenda palatina, que é essa fenda que ocorre no céu da boca, também é popularmente conhecida como goela de lobo. Então, os termos mais corretos para se referir a essas duas anomalias congênitas realmente é fissura labial ou fenda labial, né? E fenda palatina. Então, são os termos mais corretos, né? Porque os pacientes... Não, é porque os pacientes com fenda oral já são pacientes tão estigmatizados, né, pela sociedade, porque é uma anomalia na face, né? Imagina, no primeiro momento, quando a criança ainda não teve a cirurgia executada, né? Então a gente deve evitar esses termos mais pejorativos, né, e utilizar mais a fissura ou fenda labial, fenda palatina. Perfeito, então a gente já começa com uma excelente explicação. A gente não deve usar esse termo, apesar de muita gente conhecer por essa nomenclatura. Eu não sei se existe algum contexto histórico envolvido nisso, ou se é só, de fato, uma nomenclatura antiga que utiliza. É uma comparação, né? Porque realmente, se você olhar a lebre, né, o focinho da lebre é fendido, né? Então, por semelhança, acredito que tenha sido um dito popular, né? E foi sendo perpetuado aí pelos anos, né? Não está errado, apenas existem outros termos mais corretos, né? Sim, claro, a gente não usar, de fato, um termo pejorativo que possa ofender ou possa deixar uma pessoa constrangida, né? Melhor a gente usar o termo correto. Então, vamos lá. Qual é a causa da fenda labial? Então, as causas, elas não são totalmente conhecidas ainda, né? A fenda oral é uma anomalia congênita, né? Ou seja, o que é uma anomalia congênita? É uma anomalia presente ao nascimento, que se desenvolveu durante o período embrionário, né? Então, o desenvolvimento do embrião não ocorre perfeitamente, né? Devido ao não fechamento dos tecidos embrionários responsáveis pela origem do lábio, do palato, que é o céu da boca, né?
entre a 4ª semana e a 12ª semana de gestação. As causas, como eu disse, não são completamente conhecidas. Existe um componente genético e um componente ambiental, né? Então, na maioria dos casos, essa fenda, essa fissura oral, ela ocorre de forma não associada a uma síndrome, porque ela pode ser apenas o componente de uma síndrome, né? Mas na maioria dos casos ela não tem nada a ver com síndrome. Ela é um defeito, uma anomalia isolada, né? E dentre as causas, as causas ambientais mais conhecidas, né, estão algumas deficiências nutricionais da mãe, né, como, por exemplo, a baixa absorção de ácido fólico, algumas doenças maternas também durante a gestação, né, radiação, exposição a pesticidas e herbicidas, como a dioxina, alguns medicamentos, como corticoides, anticonvulsivantes, principalmente quando utilizados no primeiro trimestre da gestação. Além do álcool, fumo, e além desses fatores todos ambientais, nós temos a predisposição genética, né? A predisposição genética ainda temos muito a descobrir, a estudar e a desvendar, mas na maioria dos casos, as crianças, os bebês que nascem com fenda não têm herança familiar, né? Alguns poucos têm outros casos na família, mas a grande maioria não tem. Então, a parte genética ainda não está muito bem definida. Quantos são os genes, quais são os genes, né? Então, é um trabalho a ser desenvolvido. Exatamente, é uma área muito importante, né? Para estudo, para pesquisa, porque é um problema de saúde pública, né? Uma vez que a criança, o bebê nascido com fenda oral, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Ao longo de décadas, né? Até realmente os ossos da face crescerem, maturarem, né? As suturas fecharem. Então, aí até os 18 anos, né? Os ossos ainda estão em desenvolvimento e a criança precisa de acompanhamento, né? Então, é um problema de saúde pública grave que merece muita pesquisa, né, na área para desvendar essa genética. E muito já se andou, né, muito já se sabe, né, temos alguns genes principais, mas ainda não tem nada determinante, que a gente possa intervir, né, precocemente ainda em útero, né. Então, mais ou menos isso. Você consegue até detectar, você já sabe o que pode ser que apareça ali naquele código genético, mas ainda não é nada que você consiga. Como que a gente Exatamente. Nessa situação. Sua fala foi muito importante. Eu acho que você descreveu vários cuidados, né, na gestação, várias coisas que por muitas das vezes elas são negligenciadas, que é o uso do ácido fólico, ou não utilização de medicamentos sem a indicação, né, pelo médico. E é um momento muito crítico, assim, porque entre a 4ª e a 12ª semana ocorre todo o desenvolvimento facial do embrião. E muitas vezes a mulher nem sabe que está grávida ainda. Exatamente. Então, é um período crítico, realmente. Por isso que o planejamento, quando possível, é indicado, né? Porque aí você pode suplementar antes da concepção, né? Com ácido fólico, né? E hoje em dia também, de uns anos para cá, algumas décadas, nós temos as farinhas fortificadas, né? Todas as farinhas, todos os produtos que levam farinha de trigo e farinha de milho também são fortificadas com ácido fólico. Então já garante uma fortificação além do suplemento. Durante a vida, normalmente as pessoas utilizam o consumo dessas farinhas já fortificadas, é isso? É isso. Perfeito. Não deixar, claro, a gente não veio falar sobre o pré-natal, mas não deixar essa parte de lado, que eu acho que ela é super importante até para você estar acompanhada, né, de um auxílio médico e entender todos os cuidados que se deve tomar justamente para não ter
essa nem ou qualquer outra complicação que possa ter, enfim, o desenvolvimento fetal em perfeito estado. Deixa eu voltar aqui, que a Márcia, mesmo que fez a primeira contextualização, ela falou aqui conosco mais 2 vezes, eu deixei passar. Ó, já tive fenda palatina e meu filho nasceu com o palato mole aberto. Foi operado no Loreto e tem assistência hoje odontológica nesse hospital. Profissionais super gabaridados. Ah, que ótimo saber. Que ele continua com assistência, né? Teve bastante assistência. Porque é uma assistência por alguns anos, né? E multidisciplinar, envolve cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial, dentista para correção ortodôntica, fonoaudiólogo, psicólogo, né? Então, é uma série de profissionais qualificados para atender e para que essa criança desenvolva bem, né, a sua fala, a deglutição, toda a mastigação e possa se inserir, né, na sociedade de forma normal, né? Porque as fendas orais elas não trazem nenhum comprometimento de desenvolvimento mental ou cognitivo. Então, são crianças absolutamente normais que precisam de cuidados precoces para que a fala, a audição, a deglutição seja recuperada e a criança possa desenvolver normalmente, né? A mesma Márcia ainda colocou mais uma contexto, ela fez mais um comentário aqui. Fizemos o teste genético no Loreto, acredito que seja o filho dela, e acreditamos que essa foi a maior a carga maior. Ela não teve nenhuma complicação durante a gravidez, mas, de fato, como você já falou, também tem causas genéticas, provavelmente essa foi uma das causas genéticas. Foi a maior carga, né, sobre a relação genética dela. Eu queria te perguntar qual é essa diferença da fenda palatina e do palato mole. Então, a fenda palatina, ela acomete o que nós chamamos de palato, ou céu da boca, né? Ela pode ser completa ou incompleta, né? O palato duro é a região mais anterior do palato, do céu da boca, que tem osso por baixo, que divide a cavidade oral da cavidade nasal, né? O palato mole é a parte mais posterior, lá perto da campainha, né, da úvula, que a gente chama cientificamente de úvula, mas popularmente é conhecido como campainha, né? É a parte mais posterior. Então, muitas vezes, a criança pode ter todo o palato acometido, duro e mole, ou apenas o palato mole, ou ainda apenas a úvula partida, a úvula bífida, né? A campainha partida. Então, são diversas combinações possíveis, né? No caso, o filho dela, me parece que é só a parte posterior do palato, né? A correção costuma ser um pouquinho mais fácil, né? Não compromete a amamentação do bebê, né? Uma vez que não comunica as cavidades, né? Nasal e oral. Então, essa basicamente é a diferença, né? Do palato mole para o palato duro. E bacana ter alguém assim, interagindo, né? Trazendo uma história familiar, uma história que a gente consegue também tirar outras dúvidas, porque o que eu sei da fenda labial, do lábio leporino, é de fato a pesquisa do público, né? Que ela é bem inicial, ela não te traz tantos dados, ela não te traz os profissionais todos envolvidos, né? Queria saber um pouquinho sobre quais são os profissionais que tratam ou que fazem o diagnóstico do lábio, quem trata, quem está junto aí nessa equipe multidisciplinar. Isso, então, o diagnóstico, o ideal é que ele seja feito ainda com o bebê na barriga da mãe, né? Durante o exame pré-natal. A partir da 20ª semana de gestação já é possível, né? Observar diversas partes do corpo do bebê, inclusive lesões no lábio, né? Em raros casos, essa anomalia não é percebida, por ser muito pequena, pelo fato do bebê estar numa posição desfavorável no momento do exame, né? Então, quando
os pais, né, já são preparados no pré-natal para receber um bebê com fenda, digamos que seja mais fácil, né, lidar, porque você já se preparou meses antes do nascimento, já procurou um centro de referência, já está inserido, meio que a equipe já está esperando a chegada desse bebê, né? Mas nem sempre isso é possível, e uma vez que seja descoberta, mesmo que seja no pós-natal, né, a família deve sempre procurar um centro de referência. Num primeiro momento, a primeira dificuldade que o bebê encontra, né, é a amamentação quando o palato está aberto, né, porque comunica a cavidade oral com a cavidade nasal. Então é impossível a criança mamar sem o leite sair pela cavidade nasal, enfim, ocorrem engasgos, pode ter aspiração do leite, né? Então, o ideal é que no primeiro momento a criança, a mãe tenha essa orientação, né? Às vezes até mesmo uma posição diferente de amamentação, ou um bico de mamadeira especial, né? Ajudam. E outras vezes a criança recebe uma plaquinha para ocluir essa fenda do palato, né? Uma placa de acrílico, a criança é moldada ainda bebê, e essa placa fecha, né, o céu da boca, que a criança usa para amamentação, né? E é possível que uma criança com fenda oral tenha uma amamentação normal, né? Uma vez que a mãe seja orientada e que essa placa seja feita. Os centros de referência, quase todos, são adeptos dessa plaquinha, né, para facilitar a amamentação e para que o bebê ganhe peso, para que ele possa ser submetido a uma cirurgia, né, para fechamento das lesões. Porque se o bebê não ganha peso, ele não está apto à cirurgia, né? Então, aí é muito importante esse primeiro contato, né, com a equipe da odontologia, com os cirurgiões plásticos, com os cirurgiões bucomaxilofaciais, que é uma especialização da odontologia, né? E também, depois disso, é o acompanhamento, né? Quando os dentes começam a erupcionar, fatalmente, onde tem a fenda, os dentes se desorganizam, muitas vezes não nascem, então os dentes ficam mal posicionados, né? Então a criança vai ter que ter um acompanhamento, um aparelho, né? Um acompanhamento ortodôntico para recuperar todo esse alinhamento dentário para uma mastigação perfeita, uma fala perfeita. E também, aliado a isso, a fonoaudióloga, a psicóloga, né? Porque as crianças, como eu te disse, o defeito é facial, então o famoso, né, tá no rosto, tá na face, né? Então é uma criança que muitas vezes tem problemas sociais, problemas de convivência na escola, no segundo momento, né, de aceitação das outras crianças. Então é muito importante um acompanhamento psicológico, tanto para a criança quanto para os pais, né? Qual é a idade, mais ou menos, que a criança pode operar? E se todas podem operar? Olha, todas devem operar, né? Uma vez que tenha condição de saúde para isso e tenha peso suficiente, é com poucos meses, né? Em torno de 6 meses já acontece a primeira cirurgia. Normalmente é o fechamento de lábio se dá primeiro, né? Porque o palato depende de idade óssea, então normalmente quando a criança tem uma fenda lábio-palatina, primeiro se fecha o lábio, no segundo momento se fecha o palato, né? Para fechar o palato não pode ser tão precoce a cirurgia para não comprometer o crescimento ósseo, nem pode ser tão tardia para não comprometer a fala, né? Então é delicado, é muito específico, então é muito importante esse acompanhamento no centro de referência, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos excelentes centros de referência, como a Márcia, né? Falou que o filho dela é acompanhado, né, no Hospital Nossa Senhora do Loreto, tem um centro específico de tratamento para crianças com fenda, tudo pelo SUS, então o Sistema Único de Saúde ele cobre esse tipo de acompanhamento das crianças até por volta de 18 anos, né, quando o crescimento ósseo se consolida,
E temos também o CETAC, que é um centro de tratamento de anomalias crâniofaciais, ali na Marechal Rondon, é ligado à UERJ, do Estado, né? O Loreto é um hospital municipal e o CETAC é um centro ligado à Secretaria Estadual de Saúde. E ainda temos o Hospital Jesus, que eu não tenho muita familiaridade, não faço pesquisa lá, mas é um excelente hospital de crianças, né? Atendimento infantil, e eles também têm um serviço direcionado às crianças com anomalias crâniofaciais. Né? Então temos 3 centros excelentes no Rio de Janeiro. Eu não sei se você tem, né, um dado aí de percentual de crianças que nascem com existência. Sim, existe uma prevalência, né, esperada, né, digamos assim, né. A FENDA ela é a 4ª categoria de anomalias crâniofaciais mais prevalentes em humano. Então, mundialmente, essa prevalência varia de 1 a cada 650 nascidos vivos, né? Então, só que essa prevalência ela varia de acordo com a origem étnica. Então, por exemplo, ela é mais prevalente em pacientes de origem asiática ou ameríndia, em torno de 1 para 500, né? Em europeus, ela já varia de 1 para 1.000, 1 a cada 1.000 nascimentos, e na etnia africana, os afrodescendentes, varia entre 1 a cada 2.400 nascidos vivos. Só que aqui no Brasil nós temos uma mistura tríhíbrida, né? Nós somos indígenas, nós somos europeus e nós somos afrodescendentes. Então, a prevalência estimada aqui no Brasil é em torno de 1 a cada 1.600 nascidos vivos, né? Então, ainda tem diferença entre gênero, né? Os homens são mais acometidos que as mulheres. É um percentual bem pouquinho, mas é um pouquinho mais. Mais de 20% também dos bebês que nascem com fenda oral tem peso inferior a 2,5 kg. E também cerca de 20% nascem com menos de 37 semanas de gestação. Então, tem alguns números aí importantes para vocês. Caramba, bastante dados. É bem prevalente, né? Sim. É bem prevalente. Eu acho que eu não tive contato nem com nenhuma criança, não lembro de ter alguém na minha infância, mas lembro de ter visto e falado, o que é isso, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre também, porque as pessoas têm consciência do que é, do que é, né? Vamos lá, eu queria também tirar uma outra dúvida. Ela é uma você falou sobre anomalia. Ela é uma doença, ela é esqueci a palavra, gente, quase que não sai. É uma anomalia, é uma malformação congênita, uma anomalia congênita. É uma deformação, né, no desenvolvimento embrionário, que não permite a correta consolidação dos processos faciais, né, dos processos embrionários. Né, eles não consolidam perfeitamente, então ocorre essa divisão, né? Porque o nosso rosto é formado por alguns processos embrionários, né, laterais que se juntam em direção ao centro e um superior que se une aos outros 2 laterais. Então é nessa consolidação entre a 4ª e a 12ª semana que ocorre essa anomalia, essa deformidade, digamos assim, essa malformação. Então não é uma doença, eu não diria que é uma doença, é uma anomalia. Saber como se portar de fato, de falar sobre. A gente tem a Cisti já fez uma doação para. Eu nem sabia, mas o Hospital Loreto, a Cisti já fez algum tipo de doação para lá para o Hospital Loreto, lembraram aqui.
eu queria falar, botaram aqui também, foi o Pedro Paulo. Os centros de referência são espetaculares nesse acolhimento com as famílias, né? Eu acho que também tem, né? Tanto da mãe, do pai, dos familiares, eu acho que também tem todo esse acompanhamento psicológico. Sim. Tem o acolhimento, inclusive antes do nascimento do bebê, quando o diagnóstico é feito no pré-natal, né? É muito importante. Sim. Acho que você tirou bastante dúvida minha, da galera de casa, para a gente poder entender um pouquinho mais, falar de fato sobre o lábio leporino, a gente ter conhecimento, saber onde procurar. Eu não tinha ideia de que a gente tem pelo menos aí 3 centros de referência dentro do Rio de Janeiro, um municipal, um estadual, enfim, a gente tem bastante. É um problema de saúde pública, então os hospitais públicos eles estão preparados e dispostos, né? Tem equipes preparadas para isso, existe pesquisa em andamento. Você falar sobre a sua pesquisa, sobre o que é seu trabalho lá na Fiocruz, que vocês fazem, sobre entender o que é, como que funciona e quais são as possíveis causas, e que algum dia a gente consiga ter uma prevenção disso, a gente consiga fazer prevenção disso. A Márcia colocou que tem testes genéticos, então eu acredito que hoje em dia exista muito mais ferramentas que a gente consiga entender se eu que tive, o meu filho necessariamente vai ter, ou o meu tenha, né, um percentual muito grande, uma chance muito grande. Exato. Existem alguns exames, sim, genéticos disponíveis já, onde você pode sequenciar todos os exons, todos os genes do genoma na criança e nos pais, né, para saber o que foi herdado, o que pode ser que tenha colaborado para isso. Mas não é nada muito assertivo ainda. São muitas possibilidades, são muitos genes envolvidos e o papel claro de cada um deles ainda tem muito ainda para desenvolver. Né? Então, necessariamente, uma mãe que teve a fenda vai ter um bebê, uma mãe ou um pai que teve, vai ter um bebê que tenha. Não necessariamente, né? Existe para isso, também esqueci de falar, nessa equipe multidisciplinar, existe o médico geneticista, né? Que ele faz o aconselhamento genético, né? Quando nasce o bebê, vamos supor que ele seja o primeiro caso da família, ele vai fazer um levantamento do histórico dos pais, né? Como foi a gestação, se houve exposição a algum potencial fator de risco, algum teratógeno, né? E vai fazer uma série de perguntas, levantar toda a história familiar, para saber se por acaso tem algum parente que possa ter tido, né? E às vezes a família não tem tanta memória assim, né? Para subir as gerações, enfim, e vai fazer o cálculo também para dizer qual é a chance de ter um outro filho com esse problema. Né? Para isso, sim, existem alguns testes genéticos específicos, né? Quando se suspeita de uma síndrome, também tem algumas ferramentas para esse médico poder dizer para a mãe, olha, sua chance de ter outro filho é de 25%, é de 50%, ou é mínima, é igual às outras mães, enfim. Né? Então, a melhor prevenção hoje em dia é realmente o controle dos fatores de risco conhecidos, né? Então, os ambientais. Exatamente. Então, o melhor é prevenir e planejar, né? Exatamente, perfeito. A Márcia colocou mais um comentário aqui. Sim, tive essa questão na família. Tive essa questão, a família não me passou quase nada. Fiquei buscando informações da gravidez. Ela procurou, né, na família dela se ela tinha umas coisas e ela não sabia. Ela ficou procurando durante a gravidez dela. Então, acho que também o que tinha tido não tinha tantas informações sobre exatamente. E na maioria das vezes é o primeiro caso na família. Então, pode ser uma alteração genética
ao acaso. Acontece, nem, não necessariamente é herdada dos pais, né? Pode ser herdada, mas também pode ser uma mutação nova na família. E aí a família vai ter que planejar os próximos passos, né, para o futuro, né? Então, Acho que o que a gente existe esse serviço. levar a tudo aqui, né, da live é que existe um tratamento, existe um acompanhamento, existe uma iniciativa pública por trás disso. Não é necessário haver preconceito nem de familiares, nem de fora, porque é uma criança que vai estar sendo bem assistida, que vai ter a possibilidade de ganho de peso, de desenvolvimento, de fazer um acompanhamento para que tenha sua fala totalmente bem desenvolvida. Sim, a fonoaudiologia faz um trabalho fantástico também. Então, as crianças realmente, quando diagnosticadas precocemente, quando podem se inserir num serviço desses de referência, elas têm a fala absolutamente normal depois de um trabalho fonoaudiológico. Então, realmente é não estigmatizar essas crianças. São crianças absolutamente normais, com desempenho normal e podem ser normalmente inseridas na sociedade sem problema algum. Assim, são crianças super capazes, assim, super dispostas a ganhar o mundo. Perfeito, então. A Márcia botou aqui, sim, temos a fala perfeita. Que ótimo. Tem gente agradecendo, tem gente te parabenizando, muita informação boa, parabéns pela live. Eu te agradeço demais por disponibilizar, por estar aqui, perder um pouquinho do seu tempinho dessa terça-feira, trazer informações para a gente, para que mais pessoas possam. Eu acho que a curiosidade também ela é uma boa ação, né? Que a gente esteja preparado para falar sobre, para acolher, enfim. A Maíra botou aqui, o lábio leporino vem com algum outro sintoma? Existe algum sintoma? Não existe um sintoma. Como assim? Não entendi muito bem a pergunta. O lábio leporino vem com algum outro sintoma? Eu não sei se é na gravidez ou se é para criança. A criança desenvolve alguma dor, tem algum problema? Não, ela vai passar por muitas cirurgias durante a vida, né? Então, é o pós-operatório mesmo, é que não é, né? Não é nada agradável, mas hoje em dia, com as técnicas avançadas, técnicas cirúrgicas super avançadas, vários tipos de material para enxerto, enfim, isso é bastante minimizado, né? Sim. Então, a mãe não tem sintoma também. É algo só pela ultrassonografia. Ultrassonografia, sim. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. Sim, a live fica salva. Ela vai ficar salva tanto aqui no Instagram, depois a gente faz o formato dela no podcast da Assist lá no Spotify e vai para o nosso canal no YouTube também. Quem não assistiu agora na íntegra, pode assistir depois, pode ter acesso a todas as informações que a gente trocou aqui hoje. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada pela sua Obrigada a vocês, da Assiste, pelo convite. Estou sempre à disposição. E muito obrigada pelo seu trabalho, que você desenvolve. Tá? Ok. Gente, um abraço para vocês. Obrigada por quem assistiu. A live vai ficar salva, como a gente disse. Então, se você chegou agora, não tem problema, você pode assistir ela lá desde o início, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.